Existe uma escuridão latente na psique humana, uma capacidade para o horror que, por vezes, desafia a compreensão. É um abismo que poucos ousam contemplar, e menos ainda atravessam. Mas quando essa escuridão se manifesta em atos de brutalidade inominável, ela deixa uma marca indelével na história, um nome que ecoa o terror de suas ações. Hoje, falaremos de um desses nomes, um apelido que se tornou sinônimo de pavor no Brasil: Chico Picadinho. O que leva um homem a cometer crimes tão hediondos, a ponto de ser lembrado por um apelido que evoca o ato mais visceral de desmembramento, de fragmentação da vida? Como a mente humana pode conceber tamanha crueldade e o que isso revela sobre a sociedade que testemunhou e foi marcada por esses eventos? O caso de Francisco Costa Rocha, o famigerado Chico Picadinho, não é apenas um capítulo sombrio na crônica criminal brasileira. Ele é um estudo sobre a natureza do mal, sobre a falha da vigilância social e sobre a forma como a mídia e a opinião pública moldam a percepção de um monstro. Seus crimes chocaram o Brasil da década de 1960 e se tornaram um marco, um ponto de virada na discussão sobre segurança pública e a mente criminosa. No entanto, apesar de sua notoriedade, muitos dos detalhes que cercam sua vida, seus atos e sua captura permanecem obscuros ou são pouco conhecidos pelas gerações mais novas. Neste mergulho profundo, prometemos desvendar a história por trás do apelido macabro, os crimes brutais que o tornaram infame, a caçada implacável que levou à sua captura e o legado perturbador de um dos criminosos mais infames que o Brasil já conheceu. Prepara-se para uma jornada através do tempo, explorando não apenas a brutalidade dos atos, mas também os aspectos psicológicos e sociais de uma era que lutava para entender a profundidade da depravação humana. Para compreender Chico Picadinho, precisamos primeiro nos transportar para o seu tempo. Estamos na efervescente década de 1960. Um período de grandes transformações sociais e culturais no Brasil. O país vivia sob a tensão de um regime militar recém-instaurado, enquanto a juventude ansiava por liberdade e mudanças. O Rio de Janeiro, então capital do estado da Guanabara, era um caldeirão de contrastes. O glamour da Zona Sul convivendo com a miséria das favelas, a bossa nova e a efervescência artística lado a lado com a criminalidade crescente e a desigualdade social. Era uma cidade vibrante, mas também uma metrópole com suas próprias sombras, onde a violência podia se esconder nas esquinas menos iluminadas. Nesse cenário complexo, surge Francisco Costa Rocha. Antes de se tornar o Picadinho, ele era apenas mais um homem em meio a milhões. Pouco se sabe sobre sua infância e adolescência com absoluta certeza, mas relatos apontam para uma vida marcada por dificuldades. Nascido em uma família humilde, Francisco teve uma trajetória errática, com empregos temporários e uma aparente incapacidade de se fixar. As sementes de seu comportamento futuro, talvez, já estivessem plantadas em traumas não resolvidos ou em uma personalidade em formação, mas na superfície ele era apenas Francisco. Seu caminho cruzou com o de Maria da Conceição Alves, uma jovem com quem Francisco mantinha um relacionamento. O que parecia ser apenas mais um encontro amoroso na noite carioca de 1966 transformou-se em um pesadelo que estamparia as manchetes dos jornais. Em um apartamento na rua Silveira Martins, no Catete, a vida de Maria foi brutalmente ceifada. Os detalhes do assassinato eram chocantes. Francisco não apenas a matou, mas num ato de selvageria inaudita, esquartejou o corpo da vítima numa tentativa grotesca de ocultar o crime. A descoberta do corpo, desmembrado e espalhado, causou horror e repulsa.
A brutalidade empregada era tamanha que a notícia rapidamente se espalhou, deixando a sociedade carioca em choque e aterrorizada. A mídia, sedenta por detalhes escabrosos, começou a cobrir o caso com intensidade, e o nome de Francisco Costa Rocha começava a ganhar notoriedade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A fuga de Francisco após o primeiro assassinato não durou muito tempo. Ele foi rapidamente identificado como o principal suspeito e, com a pressão da mídia e da sociedade, a polícia intensificou as buscas. No entanto, mesmo com o cerco se fechando, Francisco Costa Rocha conseguiu desaparecer por um breve período. E foi durante essa fuga que a história de terror se repetiria, com uma brutalidade ainda maior, cimentando seu lugar na galeria dos criminosos mais hediondos do Brasil. Enquanto a polícia vasculhava o Rio de Janeiro em busca do assassino de Maria da Conceição Alves, Francisco, sem remorso aparente, encontrou uma nova vítima, Alaide Cândida das Neves. As circunstâncias do encontro são nebulosas, mas sabe-se que Alaide, assim como Maria, era uma mulher que cruzou o caminho de Francisco de forma trágica. A cidade, ainda em choque com o esquartejamento anterior, mal podia imaginar que um horror ainda maior estava por vir. O segundo crime de Francisco Costa Rocha ocorreu em um cenário diferente, mas com a mesma assinatura de crueldade. Desta vez, o local foi um quarto de pensão, onde Alaide Cândida das Neves foi morta e, novamente, esquartejada com uma frieza assustadora. Os detalhes que emergiram sobre este segundo assassinato revelaram uma escalada na violência e na desumanidade de Francisco. Ele não apenas repetiu o ato de desmembramento, mas o fez com uma premeditação que assustava, utilizando-se de ferramentas e de um método que indicavam um padrão de comportamento sádico. A descoberta do corpo de Alaide, igualmente mutilado, jogou a sociedade carioca em um pânico generalizado. 2 crimes em tão pouco tempo, com a mesma metodologia brutal, indicavam a presença de um predador à solta, um monstro que parecia não ter limites. A mídia, que já cobria o primeiro caso com avidez, agora explodia em manchetes sensacionalistas, alimentando o medo e a indignação popular. Foi nesse momento que o apelido Chico Picadinho começou a se consolidar, nascido da repulsa e do horror que seus atos inspiravam. A associação com a fragmentação dos corpos de suas vítimas era inevitável e macabra. A caçada a Francisco Costa Rocha se tornou uma prioridade nacional. A intensificação da comoção pública e a pressão para que o criminoso fosse capturado era imensa. A polícia, sob os holofotes da opinião pública, mobilizou todos os seus recursos. Cartazes com a foto de Francisco foram espalhados por toda a cidade. Jornais publicavam apelos à população para que denunciasse qualquer pista. O Rio de Janeiro vivia sob uma atmosfera de medo e vigilância, com as pessoas receosas de sair à noite e desconfiadas de estranhos. A figura de Chico Picadinho se tornou onipresente nas conversas, nos lares e nos bares. Ele era o epítome do mal, o inimigo público número 1. As autoridades policiais trabalhavam incessantemente, seguindo cada pista, cada denúncia, na tentativa de localizar o homem que havia aterrorizado a cidade. A perseguição não era apenas por um criminoso comum. Era por um assassino em série que parecia encontrar prazer na mutilação de suas vítimas, um indivíduo cuja mente parecia operar em um plano de crueldade incompreensível para a maioria. Os dias de fuga de Francisco estavam contados. A rede de informações e a vigilância da população, aliadas ao trabalho incansável da polícia, finalmente começaram a dar frutos. O cerco estava se fechando e a captura de Chico Picadinho era apenas uma questão de tempo. A cada nova descoberta sobre seus crimes, a imagem do homem que parecia ter vindo das profundezas do inferno se solidificava, e a ânsia por sua prisão se tornava cada vez maior.
O Brasil esperava ansiosamente pelo desfecho dessa história macabra, na esperança de que a justiça pudesse, de alguma forma, aplacar a dor e o medo que Chico Picadinho havia semeado. A caçada de Chico Picadinho, que havia se tornado uma obsessão nacional, culminou em sua captura em São Paulo, para onde havia fugido na tentativa desesperada de escapar da justiça. Após semanas de intensa investigação, cruzamento de informações e um cerco que se apertava a cada dia, as autoridades policiais finalmente o encurralaram. A notícia de sua prisão reverberou por todo o país como um alívio coletivo. A população, que vivia sob o pânico e a sombra de seus atos brutais, pôde finalmente respirar. A figura do monstro que desmembrava mulheres estava enfim atrás das grades. A captura não foi sem drama, mas a exaustão da fuga e a pressão da perseguição policial o levaram a um beco sem saída. Com a prisão, teve início o processo judicial, um dos mais midiáticos e chocantes da época. O julgamento de Francisco Costa Rocha se desenrolou em um ambiente de grande expectativa pública. Advogados de defesa e promotores se enfrentaram em um embate que buscava não apenas a condenação, mas também alguma explicação para a barbárie. Chico Picadinho, durante os interrogatórios e no tribunal, manteve uma postura que alternava entre a frieza calculista e momentos de aparente confusão, sem jamais demonstrar um arrependimento genuíno por seus crimes. Sua falta de remorso era tão perturbadora quanto os próprios atos, solidificando a imagem de um indivíduo desprovido de empatia. O veredito veio, inevitável, e a condenação por duplo homicídio, qualificado e vilipêndio de cadáver, foi proferida. A pena imposta foi a máxima permitida pela legislação da época. O caso de Chico Picadinho não apenas chocou, mas também abriu um debate profundo sobre a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil, questões que, mesmo décadas depois, ainda ressoam na sociedade. A brutalidade de seus crimes fez com que muitos clamassem por uma justiça mais severa, enquanto outros defendiam a reabilitação, embora para um caso como o dele, a reabilitação parecesse uma quimera. A mente de Chico Picadinho permaneceu, em muitos aspectos, um enigma. As análises psicológicas e psiquiátricas da época tentaram desvendar as profundezas de sua psicopatia. Especialistas especularam sobre a presença de transtornos de personalidade graves, uma completa ausência de consciência moral e uma distorção perversa da realidade. Ele foi rotulado como um psicopata clássico, incapaz de sentir culpa ou de se conectar emocionalmente com a dor alheia. A mídia, por sua vez, desempenhou um papel crucial na construção da imagem de monstro, alimentando a fascinação do público por casos de serial killers e, ao mesmo tempo, buscando uma compreensão para o inexplicável. O legado de Chico Picadinho é complexo e sombrio. Seu nome se tornou sinônimo de horror, um lembrete vívido da capacidade humana para a crueldade extrema. O caso nos ensina sobre a fragilidade da vida, a necessidade de vigilância e a busca incessante por justiça. Ele persiste no imaginário popular brasileiro não apenas como uma figura de terror, mas como um marco na história criminal do país que expôs as fissuras da sociedade e a complexidade do comportamento humano. A história de Chico Picadinho é um convite à reflexão sobre a escuridão que pode habitar a alma humana. Ela nos força a questionar o que leva um indivíduo a cometer atos tão hediondos e como a sociedade lida com tal barbárie. É um lembrete da importância de estudar esses casos não para glorificar a violência, mas para entender suas raízes, buscar prevenção e aprimorar os sistemas de justiça e saúde mental. A busca por respostas em face do inexplicável é uma jornada contínua, uma tentativa de iluminar os cantos mais escuros da existência humana, na esperança de que tais horrores nunca mais se repitam. A memória de Chico Picadinho, ainda que macabra,
serve como um alerta perpétuo.